Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Imagina descobrir que um dos nomes mais promissores da seleção sub-20 do seu país é na verdade um impostor. Parece história de filme de comédia, né? Mas por mais bizarro que pareça, isso aconteceu aqui na América do Sul há um pouco mais de 10 anos e é lembrado até hoje como um dos maiores casos de falsidade ideológica no futebol. No vídeo de hoje, o Gol de Canela relembra esse caso para vocês. Confere só! Em janeiro de 2013, a seleção peruana sub-20 estava na Argentina disputando mais uma edição do Campeonato Sul-Americano da categoria. Sob o comando do técnico argentino Daniel Armad, o time tentava na oportunidade uma vaga inédita em uma Copa do Mundo Sub-20 e para isso contava com uma série de jogadores promissores no elenco. Entre os 22 nomes convocados, um dos menos conhecidos até para os torcedores peruanos era o do defensor Max Barrios, de 17 anos. Inscrito como atleta do Juan Aurich, ele apareceu naquele sul-americano quase como uma aposta da comissão técnica. Convocado pela primeira vez apenas alguns meses antes, havia chamado a atenção pelo seu porte físico acima da média para a idade, e embora ainda apresentasse algumas deficiências técnicas, características como um bom desarme e um ótimo posicionamento na defesa o credenciavam como um talento em ascensão. Em resumo, Max aparentemente era um jogador em desenvolvimento, que tinha um futuro brilhante pela frente. Ao todo, jogando pelo lado direito da defesa, ele foi escalado como titular em 3 dos 5 jogos do Peru na primeira fase daquele sul-americano, e acabou sendo peça importante na classificação para o hexagonal final. Parecia que tudo estava caminhando rumo a um final feliz. Entretanto, no dia 20 de janeiro, durante a preparação para o segundo jogo dessa fase decisiva, Max Barrios virou personagem de uma situação muito delicada. Ele passou a ser investigado pela Conmebol e pelo Ministério Público do Peru sobre uma possível suspeita de falsidade ideológica. O pedido de investigação para possível fraude partiu da Federação Equatoriana de Futebol. Segundo a entidade, Max Barrios não era peruano. Era, na verdade, um cidadão equatoriano que teria falsificado documentos para alterar a nacionalidade e a idade. Até foram apresentados registros e relatos de jogadores de que o atleta havia defendido a Liga Deportiva Universitária de Loja, um time profissional lá do Equador, entre 2008 e 2010. Estamos primera vez que jugamos de segunda, queremos llegar a jugar Serie B porque siempre yo nunca me imaginé que iba a jugar segunda, pero hoy estoy aquí, por eso estoy metiéndole la gana porque espero subir con este equipo y si no subo espero estar en el año que viene en un equipo de la Serie B porque ya no quiero jugar segunda, ¿no? Uma acusação muito grave e ao mesmo tempo muito preocupante, não só para o jogador, mas também para o Peru. Afinal, caso a suspeita fosse confirmada, o país poderia até receber algum tipo de punição esportiva. Como já era de imaginar, em um primeiro momento, Max Barrios negou a irregularidade. Em documentos apresentados à Conmebol, ele alegava que tinha nascido no dia 15 de setembro de 1995, na província peruana de Sullana. Ou seja, naquele sul-americano sub-20, ele teria só 17 anos e 4 meses. Até um suposto pai do atleta entrou na jogada para ajudar na defesa. Ángel Barrios, um ex-jogador de futebol peruano, concedeu na época várias entrevistas, afirmando que Max era inocente e que toda essa confusão estava acontecendo por conta de um erro nos documentos de identificação. Segundo ele, Max era filho de uma equatoriana e até os 6 anos morou no país vizinho. Porém, ao trazê-lo para o Peru, Ángel registrou o garoto como cidadão peruano. Já sobre a descoberta da passagem pela LDU de Loja, Ángel afirmou que seu filho fez isso sem o seu conhecimento. Enfim, foi uma verdadeira confusão que só começou a chegar ao fim no dia 24 de janeiro, apenas 4 dias após a apresentação da denúncia e ainda durante a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20. As investigações concluíram que Max Barrios era na verdade Juan Carlos Espinosa Mercado, um equatoriano de 25 anos. De acordo com o que foi apurado, ele teria viajado para o Peru no dia 18 de janeiro de 2012 e apenas alguns dias depois, com a ajuda de Ángel Barrios, conseguiu a papelada necessária para se transformar em Max Barrios.
Aí, logo em seguida, foi parar na base do Juan Aurich e pouco tempo depois passou a ser convocado para a seleção peruana. Uma situação no mínimo bizarra. Para você ter uma ideia, no meio disso tudo, até descobriram que o jogador tinha uma esposa lá no Equador. Ela também foi procurada e cedeu algumas entrevistas, afirmando que Max Barrios e Juan Carlos eram pessoas diferentes. Juan Carlos Espinosa Mercado es mi esposo. El señor Max Barrios no sé quién es. No sé ni de quién se trata, ni tampoco lo conozco. Le estoy diciendo que el señor de la foto no sé quién es. No es esposo. No es mi esposo. Aliás, com o surgimento de tantas provas desfavoráveis, essa linha de defesa de que Max e Juan eram pessoas diferentes foi usada pelo próprio jogador. Mas, após análises nos documentos, foi comprovado que a assinatura dos dois partiu da mesma pessoa. Foi praticamente a prova final para confirmar a fraude. Por entender que a Federação Peruana foi uma vítima nesse caso, a Conmebol resolveu não punir o Peru após a descoberta. A equipe seguiu normalmente disputando aquele sul-americano, terminando na 5ª posição do hexagonal final e sem uma vaga no Mundial Sub-20. Já o jogador, que havia sido afastado da seleção logo após a denúncia, conseguiu apenas alguns dias depois fugir para o Equador e com isso escapou da justiça peruana, uma vez que seu registro como cidadão local foi automaticamente anulado. Ele, curiosamente, nunca respondeu pelo crime de falsidade ideológica no Equador. Pelo contrário, entre 2014 e 2020, atuou normalmente por vários clubes de menor expressão do país. Até disputou uma edição da Copa Sul-Americana em 2015. Claro, agora usando seu nome real, Juan Carlos. Aparentemente aposentado dos gramados, ele hoje tem 36 anos. Por fim, Ángel Barrios acabou sendo o único punido pelo caso. Acusado de ter arquitetado todo o esquema, ele foi condenado em 2015 a 3 anos e 10 meses de prisão. O caso de Max Barrios ficará marcado para sempre na história do futebol como um dos mais bizarros e impressionantes sobre falsidade ideológica já vistos no futebol. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!